Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Sesc Centenário do podcast Retrópolis. Nesse episódio, nós vamos falar de um assunto que acreditamos seja bem leve e bem tranquilo. Quer dizer, nós não temos provas de que vai ser um episódio leve, mas temos convicção. E sem mais, vamos nos apresentar. Além de mim, Juan Carlos Castro, quem está aqui? Eu tô só pensando o que Sesc Centenário tem a ver. Nosso podcast não tem 150 anos. A gente estamos entrando na 15ª temporada. Só temos 15 anos. Sou um pouquinho mais jovem. Não, nada a ver, irmão. É o centenário do Sesc. Não, o número do episódio, Ricardo. Este episódio é o 150. Não, eu sei, mas Sesc Centenário pra mim faz lembrar que é 150 anos. É 150 qualquer coisa, tá? Eu estendi e abusei do conceito. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Assim como abusaram de conceitos de provas e outras coisas, não, mas não. Estamos aqui para falar dessa instância específica de uso do PowerPoint. Estamos para falar de programas de apresentação em geral, que alguns de vocês, eu diria até a maior parte de vocês, vão ficar surpresos, porque é algo que existia muito antes do PowerPoint. Até eu fiquei surpreso. Pois é, quando eu tava lendo a pauta, eu falei, até comentei com o Juan Enioshi, tem algumas aplicações que eu só ouvi falar. Alguns eu ouvi falar, sabia que existia, mas nunca houve necessidade. Eu, quando precisei, foi o que eu menos usava. Agora, na minha vida acadêmica, vivendo essa vida bandida de magistério. Professor, você trabalha ou só dá aula? Eu acabo usando mais, por exemplo, para dar aula. Eu acabo trabalhando mais com aplicações de apresentação. Mas vamos perguntar ao nosso terceiro membro que ainda não se apresentou, Giovanni, se você chegou a mexer com programas de apresentação em micro de 8 bits. Pera aí, vocês estão atropelando tudo. Estamos. Vocês já estão lá no slide 8. Isso não é reunião de trabalho. Vamos voltar. Lembrar o seguinte: isso aqui é o episódio 150. Esse aqui é o 4º episódio de uma série que a gente começou há anos passados. Para lembrar que microclássico de Anson Joguinho, ela tinha trabalho. Começou lá com o episódio 56, processadores de texto, o 65 de planilha de cálculo e o 75 de banco de dados. E agora nós estamos fechando finalmente o pacote do Office, antes do Office. Sabe de nada, inocente! Acrescentando este que é a tal da ferramenta que sinceramente só serve para encher linguiça, que é o programa de apresentação. Ah, não. Os meus alunos não precisam disso para dormir. Eles já têm a incrível capacidade de dormirem a qualquer momento. Não preciso olhar para minhas apresentações para dormirem, não. Mas você há de convir que ajuda. Duvido que a incidência de sono não seja maior enquanto está rolando a apresentação. Olha, na época do retroprojetor já era assim, e o programa de apresentação nada mais é do que a evolução natural do retroprojetor, então... Mais ou menos. Agora, uma coisa eu dizer com você. O programa não dá sono porque o cara tinha que apagar a luz da sala? Ah, claro! No escurinho do cinema... Esse é o motivo de tudo. Eu sei porque eu dei aula ontem e eu virei no laboratório que eu dou aula, o projetor, a lâmpada já tá bem gasta, a lâmpada tá fraca, eu virei e falei assim: ô professor, apaga a luz aí. É pra vocês dormirem? Não, vocês não vão dormir não. Eu falei, é bom. Se dormir, eu chicoteio um. Ô professor, é verdade? Providenciar um chicote. Deixa comigo. Mas como este não é um podcast sobre BDSM, vamos prosseguir com o tópico? Esse episódio já mira só no segundo semestre.
Bem, o Giovanni lembrou bem que nós tínhamos falado, nós estamos fechando a série do Office antes do Office. Lembrar, no episódio 56 nós falamos sobre processadores de texto, no episódio 65 falamos sobre planilhas de cálculo, e os bancos de dados foram assunto nosso no episódio 75, ou seja, faz tempo. Então, essas aplicações, software de apresentação, não é uma coisa tão comum, tão popular, mas já são bem antigos, principalmente usado para aplicações para reuniões, aquelas coisas para apresentar em reuniões. Eu relacionava sempre eles a fazer gráfico, a traçar, a fazer gráfico de pizza, eu achava barato gráfico de pizza, gráfico de coluna, gráfico de linha, eu relacionava eles a isso, eu achava que na época as ferramentas faziam isso. Inclusive eu cometi o erro de relacionar um software que era o Flowchart PC a software de apresentação, e não, o Flowchart era software, ele era exclusivo para fazer gráficos. Hoje em dia ninguém tem uma aplicação dessa para fazer gráfico, todo mundo faz, se precisa fazer ela dentro da planilha eletrônica. Existe o Visio, né? Mas tudo bem, isso é outra família de softwares officescos que não são aqueles que estamos vendo agora, que tecnicamente podem ser definidos como um pacote de software usado para exibir informações na forma de uma apresentação de slides e que possuem 3 funções principais. 1. O editor onde o texto é inserido e formatado. 2. Um método para inserção de manipulação de imagens e clipes de mídia. E 3. Um sistema para apresentação do conteúdo. Por conta disso, atualmente, tanto salas de conferência, de reunião e de aula tendem a estar devidamente equipadas com o que é necessário para a produção de apresentações. Vocês esqueceram de lembrar o principal objetivo deles, que é fazer as pessoas dormirem na sala e saírem reclamando que a cadeira é dura. Aqui é um canto muito esquisito. É por aí. E já que não custa nada lembrar, isso é uma ferramenta complementar para pessoas ou pessoas que estão realizando a apresentação e não o centro desta, tá? Porque uma das torturas mais diabólicas que existem é fazer uma apresentação e ser só o cara lendo a apresentação e mais nada. Parem com isso, por favor. Parem, tá? No, God! No, God, please, no! 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 Então agora vamos poder começar efetivamente o episódio, tratar um pouquinho de história. Aquela coisa assim, o uso do computador para gerar a apresentação, o Ricardo estava falando de gráfico, originalmente a história era justamente para poder gerar os gráficos, porque não é um troço muito fácil de desenhar. Tudo bem, eu mais ou menos ainda sei como desenhar um gráfico de pizza com régua e um compasso. O jovem hoje não sabe nem o que é um compasso. Alguns nem sabem direito o que é uma régua. Não sabem nem na geometria nem na música, né? Por aí, mas voltando assim, até pela década de 70, né, as apresentações podiam ser montadas com a ajuda de estações de trabalho que eram incrivelmente caras, eram tipo um investimento de 50 a 200 mil dólares de dinheiro da época, e que precisava também de um operador lá para poder fazer a manipulação dos dados e da imagem para poder gerar uma apresentação. A parte divertida é que a primeira ferramenta comercial para criar apresentações em um computador, ela surge justamente na HP, ela foi desenvolvida pelo Jim Long e o Philip Walden, lá em 79, pros HPs 1000, computador HP 1000. E recebeu o simpático nome de Bruno, só pra saber por que Bruno. Ele, já na época ele era o WYSIWYG, já tinha o WYSIWYG nessa época, que era um conceito que era o WYSIWYG da época. Eu vi o screenshot dele, não é tão WYSIWYG quanto vocês possam pensar, mas funcionava. O Bruno, no caso, né, ele era o acrônimo do Marionette, que o pessoal do treinamento, acho que da área de vendas da HP tinha, e eles acabaram utilizando esse nome, por então de programa interno. Posteriormente ele foi portado por HP 3000 e renomeado, obviamente, com o nome de HP Draw. Tem o link aqui para a edição do HP Journal falando sobre o HP Draw. Tem até uma foto, várias fotos. Deixa eu ver, eu não vi essa foto, quero ver, peraí. Enquanto isso, Giovanni, esses HP 1000 e HP 3000 eram mainframes, eram mini, era o quê? Era aquele negócio que a HP vendia com o nome de computador, mas tinha uma cara de máquina de bancada. Tecnicamente seriam pequenas workstations. Era o lance deles, né? Máquinas para serem usadas em laboratórios, máquina que aparecia uma fotocopiadora. A primeira ferramenta escrita para um microcomputador, né, uma coisa com microprocessadores, foi o Slide Master. Na verdade, é uma série de softwares. Você tem um link do catálogo da Coromenco aí, e tudo termina com o sufixo Master. Slide Master, que era pelo John F. Dunn, lá em 81, e rodava um rádio específico da própria Coromenco. Não era um computador conhecido, por assim dizer. Não era aquela linha que usava CPM, que o pessoal que conhece a computação só um pouquinho já ouviu falar, não, né? Era uma coisa
Era uma solução específica, né? Eu até procurei, mas eu não consegui entender direito se ele rodava nas máquinas que eram CPM ou nas máquinas que eram CPM que também tinha um Motorola embutido lá. Alguém que lê essa quinta série? Eu tô justamente abrindo aqui, eu fiquei curioso para ver a pauta Slide Master Graphics Editor. Vendo aqui, e tem o Font Master também. A gente falou agora do Slide Master, mas o primeiro software capaz de editar e também exibir a apresentação no meu computador BMPC foi um software lançado pela Visual Communications Network. Eu adoro esses nomes pomposos, né? Era o software Execuvision. O nome não ajuda, né? No português você tem ele ali. A quinta série agradece. A quinta série manda um oi, gente. Força de vontade, força de vontade. Juan, você consegue. Juan, você consegue. Força de vontade, força de vontade. Ok, continuemos. O maluco é brabo. Esse software foi lançado em 1984 e aí ele não só editava a apresentação, mas você podia usar ele para exibir a apresentação. Aí vem aquela coisa, como assim exibir a apresentação? É o seguinte, até esse momento você tinha para montar a tua apresentação, o que você ia fazer com a tua apresentação? Simplesmente você imprimia. Ou você imprimia num plotter ou numa impressora e para gerar transparência para o bom e velho amado retroprojetor. Sim, sim. Ou se você tivesse uma sala de apresentações mais chique, você mandava imprimir para slides de 35mm. Colocava num projetor de slides e ia passando, projetando na parede, né? Nossa! Isso, e aquele carinha de apertar o botão para avançar e voltar o slide. Nossa, algum de vocês já assistiu palestra baseada em slide? Não. Meu pai ainda tem, acho que ainda tem guardado um projetor de slides e tem slide pra caramba. Nossa. Na minha infância, tudo lá, mas era foto. A apresentação em slide nunca vi. Caramba! Ricardo, você não vai acreditar qual apresentação baseada em slide que eu me lembro de ter assistido. No colégio, uma palestra feita por um militar, um coronel, não sei o quê, fazendo palestra para os alunos do colégio sobre os perigos do comunismo. Era durante a ditadura militar, né? Vocês lembram? Sério. Olha só o que eu fui curar da memória graças a vocês. Tá vendo? Agora uma informação interessante. O nome da unidade dos programas de apresentação, que o pessoal chama de slide, e vem aquela curiosidade, por que ninguém chama de folha, ou chama de página, ou chama de transparência, ou chama de qualquer outra coisa? É chamado de slide até hoje. E é chamado de slide justamente porque o objetivo do programa de apresentação era fazer slides. É verdade, até hoje é slide. Você pode ver qual slide que tá, volta um slide, é tudo num formato de slide, verdade. Sabe o que seria uma boa a gente achar? Ou pelo menos a gente está falando aqui, já é uma boa, você procurar num vídeo do YouTube sobre tecnologia antiga, talvez do Tecmon ou de algum trecho do Technology Connections, falar sobre um vídeo sobre projetores de slide. Ele vai mostrar algum equipamento antigo funcionando, projetando slides. Aí porque eu tenho certeza absoluta que uma boa parte das pessoas que estão nos escutando não tem a mais vaga ideia de que tipo de geringonça a gente está falando. Outra curiosidade do Execuvision é que ele foi o primeiro programa a incorporar um pacote clipart para você que não tem capacidade de desenho ilustrar suas apresentações. E, aliás, não custa nada comentar, ele está disponível lá no WinWord, 6 disquetes de DOS 1.0. Antes foram ripados porque ele tem com o Clioflux, que eles têm proteção contra cópia, então literalmente cada imagem tem acho que 12, 16 mega. Então tem disquetes, você... 6. Foi isso que eu ouvi direito? 6. 6, meia dúzia. Ah, eu ouvi 100, né? Porque dependendo do tamanho da biblioteca de clipart, e dado que não existia formato de compressão de imagens decente na época, eu tava com medo que fosse 100 mesmo. Não, até tinha algoritmo de compressão, não tinha processador. Acabou a paz. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará
além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MSX2 Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. E assim, eu oficialmente falando do Ecovision pela terceira vez, a gente pode chegar ao mundo maravilhoso das máquinas comerciais, no caso dos PCs rodando DOS. Teve algumas outras coisas para outras aplicações, a gente vai falar também. Eu lembro que tinha um software, só uma menção, tinha um software nacional da XSW para MSX que na prática funcionava como um software de apresentação. Era bem limitado, eu não lembro o nome, é Graphic View, se eu não me engano. Ele era bem limitadinho, óbvio, né? As condições, mas permitia fazer até umas animaçõezinhas na apresentação, tudo. Não era, obviamente, estava a anos-luz de distância dos outros, né? Agora que a gente tá falando do DOS, o primeiro que a gente menciona era um que eu ouvi muito falar dele em casa, que era o Storyboard da IBM, o IBM Storyboard Plus. Eu lembro que ele era usado, inclusive, a gente usava ele para fazer legendagem de fita VHS, aquela coisa bem de anos 80, de gravar um aniversário, uma coisa, e o cara usava uma placa de captura com Genlock. Eu lembro de a gente usar o Storyboard para fazer animações e inserir legendas, tudo em cima dele. Se eu me lembro bem, o Storyboard tá aqui vendo na pauta, ele não foi só até a versão Live 2.0, não vamos falar disso. Era uma suíte que era com um programa de desenho bitmap, a parte de apresentação e animação. Por isso o pessoal usava ele para fazer um monte de coisa, né? A IBM lançou na década de 80, a primeira versão é de 1985, a 1.0, só tinha suporte a CGA. Depois teve o Plus 1. alguma coisa 87, a Live 1.0 em 90, a Live 2.0 em 92, e eles adicionaram suporte para outras placas de vídeo, foram acrescentando outros recursos, incluindo até aquelas placas famosas da época, as placas Targa, para captura de vídeo. Eu tenho uma vaga memória de ter trabalhado um tempinho só num projeto que usava uma placa Targa e era justamente para inserir informações de texto em imagens de uma câmera. Eu lembro da Targa, que era muito falada na época, para fazer captura de imagem, captura de vídeo, o pessoal comentava muito sobre ela. O que eu trabalhei era uma coisa de segurança de estrada, né? Ou sei lá, fiscalização do estado de rodovias, a câmera estava num carro do Detran, ou seja lá o que for, e tinha vários sensores que forneciam dados de localização, de onde ele estava, etc., de quilômetros percorridos, e isso tinha que ser colocado na imagem. Eu não me lembro nem para qual entidade que isso foi feito, nem com quais pessoas eu trabalhei para fazer isso. Eita porra! Pra você ter uma ideia, isso foi final dos anos 80. Uma curiosidade do Storyboard é que, se a gente tentar comparar ele com o PowerPoint da vida, o programa de apresentação natural, você vai dizer que ele é basicamente um editor de desenho e acabou. Porque a parte de montar a apresentação era uma aplicação separada, como se fosse uma planilha, onde você colocava a imagem e quanto tempo ela ia ficar na tela, ou se era para alguém apertar uma tecla. Era rudimentar, mas dava conta do recado. Ele era quase um sequenciador de telas. Eu gostei, achei simples e funcional. Agora, esse próximo software eu não lembro. Show Part, né? FX. FX é efeitos especiais, é a sigla usada pelo menos nos estúdios de Hollywood. Mas esse é um software que eu não lembro. O próximo, depois desse, eu não lembro. Esse eu não lembro mesmo. O Show Part na FX, esse, e aí eu confessar, caros ouvintes, eu tô seguindo puramente a pauta.
Ele foi desenvolvido por uma empresa, Bright Bill Roberts & Company. Como eu disse já mais uma vez, eu adoro esses nomes pomposos. Se botar mais um nome, vira escritório de advocacia. Verdade. E ele foi lançado no ano de 1986. Ele permitia editar as imagens em bitmap, capturar telas, então provavelmente já tinha suporte à placa de captura, produção de apresentações para serem exibidas diretamente no computador, então você poderia usar o monitor para fazer a apresentação. Se fosse, por exemplo, uma placa CGA, dependendo da placa, tinha saída de vídeo composto, então podia jogar isso numa televisão, então podia exibir ali, não necessariamente não tinha saída ali para imprimir no papel ou imprimir nos slides. Só um detalhe, a captura de tela aqui não é a captura de tela mais de uma placa especial, não. É a captura de tela do programa rodando mesmo. Ah, então ele rodava uma parte em segundo plano, o qual ele podia capturar a imagem da tela. Ele tirava print. Eu me lembrei daqueles softwares que o pessoal usava para capturar da Keylogger, então era na prática um screen logger, né? Ele tirava print. Esse módulo dele era uma versão para DOS do Screen Stealer, que era um software que a Discovery fez para MSX. Tirava print. Por aí. É interessante que esse software ele competia direto com o storyboard durante um tempo. Quando a Microsoft começou a vender o seu mouse, ele vinha junto. Era fornecido uma cópia dele junto. Microsoft sempre sendo parceiro da IBM. Sempre. Agora esse próximo é famoso. Eu nunca usei, admito, mas tinha propaganda dele direto na PC Magazine, reviews, explicando como ele funcionava, etc. Sim. Eu lembro dele por conta disso. Que é o Harvard Graphics, né? Que o nome original dele era Harvard Presentation Graphics. Era um software de apresentação e também permitia plotagem de gráficos. É por isso que eu achava que ele era uma aplicação para fazer gráfico. Eu tinha essa impressão na época. Ele era para fazer gráfico, não era para fazer a apresentação. E durante um bom tempo eu achava que ele só fazia gráfico. Ele foi lançado no ano de 1986 pela SPC, que não é Serviço de Proteção ao Crédito, não é o grupo de pagode só para contrariar. Era a Software Publishing Corporation, ou seja, a corporação de publicação de software. A partir da versão 2, eles tiraram o Presentation do nome, raparam fora, e aí isso já foi no ano de 87, mas a versão 3 só saiu em 91, então eles já levaram 4 anos para sair a versão nova. A gente não tava com pressa. O problema é que aquele negócio, camarão que dorme onda leva, né? Tanto que quando eles chegaram ao Windows, a versão para Windows não teve o mesmo sucesso. E ele foi a primeira aplicação que permitia você mesclar texto, mesclar gráficos, infográficos. Agora eu me sinto páginas da Folha de São Paulo. Adoro um infográfico. Numa apresentação de slide, consegui importar dados de planilha, puxar gráfico, texto de outros programas e ainda consegui exportar num formato próprio, que era o formato CGM, Computer Graphics Metafile, que é um formato... Esse formato era vetorial, não era? É um formato aberto, eu acho, para gráfico vetorial. Vários programas de DOS suportavam ele. Até hoje eu já vi aplicação com suporte a esse formato CGM. E olha que é um formato bem antigo. Bem que hoje em dia o SVG, como formato vetorial de código aberto, está sendo mais usado, né? O Office, o LibreOffice, tem suporte, se não me engano, para esse formato CGM. Antes disso, esse formato foi suplantado pelo do Corel, né? Mas o formato do Corel, ele é proprietário. Teve esse problema. Teve um outro formato, WMF. Tinha o WMF, que era o Windows Metafile, que também era vetorial. Isso! E é que é a parte mais legal. Mas como a Microsoft nunca lançou um programa que salvasse em WMF, ele nunca acabou virando um padrão de fato para imagem vetorial. Eu lembro desse formato, WMF. O CGM era muito usado então na época, né? E aí ele podia exportar os slides, como a gente falou, nesse formato CGM, imprimir em plotter e imprimir em impressora de slide. E antes que vocês esqueçam, nada disso tem nada a ver com a Universidade de Harvard, tá? Detalhe, eu vou falar de novo, impressora de slide. Não contente você ter uma coisa que vai infernizar sua vida para imprimir uma folha de papel A4. Existiram coisinhas que infernizavam a sua vida para imprimir um trequinho de 3x3 centímetros? Mais ou menos, 3,5, né? Slide 35mm, 3,5. Então. Cara, eu lembro de ter visto impressora de slide, mas é o tipo da coisa que agora que mencionou, eu fui puxar da memória lá no fundo falso do baú. Eu lembro de ter visto foto disso. Jesus. Kodak tinha. Apesar de eu ter tido contato com slides mais do que vocês, eu nunca na minha vida vi uma impressora de slides. E provavelmente vou morrer sem ver, né? Sobre slide eu só tive contato com eles para exibição de foto. Para ver fotografia de família. Só para isso. E agora uma salva de palmas. O software é o Applause.
originalmente era o Draw Applause, ou seja, desenhe aplauda. Ah, mas olha só o legal da língua inglesa. A expressão draw applause também serve para você fazer alguma coisa que é digna de aplauso e provocar aplausos. Então tem um duplo sentido desse título. Ah, e ele foi lançado pela empresa Decision Resources e ela foi comprada em 86 pela Ashton Tate. O pessoal mais antigo deve lembrar da Ashton Tate por conta da família de bancos de dados DBase, quanto o que hoje em dia a gente poderia dizer que é um banco de dados NoSQL, né? Tava falando exatamente sobre isso no trabalho, mas deixa pra lá, é outra história. Na verdade, isso aqui foi uma aquisição desastrada da Ashton Tate, ela comprou Decision Resources, e depois ela descobriu que esse Draw Applause não era lá essas coisas. Ela lançou a primeira versão em 88, e aí depois, em 1990, ela lançou o Applause 2, versão 1.0. Vai entender, isso é a ideia do DBase 2, né? Nunca existiu o DBase 1, seguiram a mesma ideia, né? Aí pra esquecer e fingir que o Applause 1 nunca existiu. Nunca deram muita bola, né? Ele não vendeu muito bem mesmo, pouca gente usou. Não, eu falar, o post da Wikipedia fala que a própria Ashton Tate percebeu que os usuários, as pessoas que compraram o programa, os clientes dela, comprariam de muito bom grado um outro programa de apresentação. Coisa, eu estar me lembrando, a gente não fez episódio falando sobre aqueles softwares integrados, né? Eu vou da Ashton Tate, lembrei do Framework. Não, tem um comentário logo abaixo sobre isso, aliás. Não, que a gente tem que pensar no futuro, fazer um episódio sobre softwares integrados. Sim. Já está a promessa nessa pauta. Ah, tá bom. É porque eu vi a Ashton Tate, eu me lembro do Framework, tinha o Microsoft Works, que durou até pouco tempo, e tinha alguns outros, mas tudo bem. Passemos então para mais um, que é aquele que trabalha, faz os gráficos para os outros, assim, faz por bico, né? É GV Debeck. Freelance Graphics. Engraçado que o freelance eu achava que ele sempre foi da Lotus. Não foi sempre da Lotus. Não existia um outro software chamado Lotus Freelance que era uma coisa completamente diferente? Ou minha memória está me enganando? Não, existe um outro software da Lotus Freelance. Não, a Lotus comprou esse, mas a gente vai chegar lá. Ah, tá, ok, era isso então. Confusão da minha memória, tudo bem. Ele era um editor de apresentação vetorial, feito para DOS, originalmente lançado por uma empresa chamada Graphic Communications Incorporated, GCI, no ano de 1985. Aliás, 1985 foi o ano do software de apresentação, né? O que saiu vários aí, né? É o ano da apresentação no desktop. E depois a Lotus comprou ele, comprou a empresa, comprou o software depois a partir de 1987, tirou o Graphics, o nome ficou só Freelance, foi o Lotus Freelance. É daí que veio o meu déjà vu. Déjà vu. Eles também lançaram uma versão para o OS2 no ano de 1990. No ano de 1992, o Freelance passou a fazer parte da solução de Office, entre muitas aspas, da Lotus, que era o Lotus Smart Suite, que era composto pelo Lotus 123, planilha, o processador de texto, na época, o AMI Pro, que depois virou o Word Pro, que ainda gera até hoje tristeza, nostalgia do meu pai, a agenda Lotus Organizer, que aí deve ter gente, ouvinte nosso, lembrando do Lotus Organizer e copiosamente chorando nesse momento. Mas chorando de nostalgia ou de trauma? Ou das duas coisas? Eu acho que era nostalgia. Nostalgia, jogar os compromissos na lixeirinha e os compromissos pegarem fogo. Ah, caramba, olha, agora mesmo sem nunca ter usado esse software, agora eu fiquei com nostalgia. Caramba, olha, os softwares modernos precisam disso. Pois é, cuidado, porque aí você faz isso, me lembra aquele clipe do Office 95. Não. Isso não precisa. Não. O Lotus Organizer, aliás, me lembrou, porque ele tinha aquele formato daquelas agendas Filofax, aquelas coisas todas. Tinha mais alguns penduricalhos, uma meia dúzia de 10 centavos juntos e um banco de dados, que era o Approach. Que esse, não sei de onde veio, para onde foi. Não sei de nada. É uma tentativa de competir com o Paradox, talvez? É, porque o Access surgiu depois. Sim. Talvez é uma coisa com o Paradox, ou o próprio DBase, né? Talvez. Então lembrar, no ano de 1995, a Lotus foi comprada pela IBM, a IBM quase foi pra vala por essa época. E aí tem até aquelas discussões na época de toda como é que foi a questão corporativa, né? Porque o pessoal da Lotus fazia meditação, era o Meet Kapor, fazendo aquela coisa bem zen, não sei o que, e a IBM com aquela filosofia corporativa que o pessoal usava presilhas para manter as meias sempre esticadas por baixo das calças quando vestiam seus ternos.
Não, eu já tinha saído dessa fase na década de 90, pelo menos isso. Mas se bem que quando nessa época eu tava fazendo entrevista pra um estágio na IBM e eu perguntei sobre terno e falaram, olha, é bom você ter, tá? É bom você ter que você vai precisar de vez quando vir. Eu falei, porra, eu vou ter que sair de casa, vir de terno, de ônibus pra ir pra uma reunião aqui. Ai, cara, eu tô sentindo desconforto corporal só de você ter ativado essas lembranças no meu cérebro, ai. Não, você tem que vir de terno, e o terno tem que ser de preferência azul, né? Quando assim, a novela trabalhei numa empresa que tinha que editar todo dia. Ai, meu Deus. Acabei não pegando esse estágio durante um bom tempo. Eu ouvi mimimi da minha mãe. Você não pegou o estágio? Podia ter sido, né? Mãe, a IBM tá mal das pernas, não tá contando. Não, mas você podia ter ficado, que não sei o quê. E eu fui fazer pós-graduação. Aí depois um colega que abandonou tudo pra fazer o estágio, quando acabou o estágio, ele recebeu uma cartinha de recomendação da IBM e pronto, saiu de lá com a graduação atrasada, tudo atrasado. Eu falei, tá vendo? Olha aí. Não perda de tempo. Esse Smart Suite existiu até 2007, e aí inventaram um outro integrado, né? O Lotus Symphony. Foi, trocaram o nome para Lotus Symphony. Mas só fizeram basicamente os componentes dele. Eles já escreveram. Mas isso deu tão certo quanto vocês imaginam que deu. Hoje em dia tá todo mundo usando o Lotus Symphony como solução, né? Sei. Sei. Quanto ao ponto do poder, ainda vamos chegar lá e ainda falta um pouquinho de história, tá? Ricardo, você pode ir de saia agora na IBM. Assim. Não, obrigado, eu não fico bem de saia. Tem varizes, vai ficar feio, mostrando as veias nas pernas. Eu não precisava dessa imagem mental. Você já deve ter visto, pô, se você me viu de bermuda, já deve ter notado. De saia? Que nojo! De saia não, não, nas varizes, porra. Chega. É uma benção que o podcast Retrópolis seja um meio puramente sonoro, puramente auditivo. E vamos continuar aqui, porque agora a gente vai falar de Mac. Só uma coisinha, só fechar o que a gente falou do Lotus Symphony, só mencionar, os softwares eram o Symphony, o Documents, processador de texto, o Spreadsheets, planilha eletrônica, e o Presentations, que era o programa de apresentação. No ano de 2011, ela anunciou que doaria o código-fonte para o projeto OpenOffice, tá ligado à Fundação Apache, e foi feito assim, e aí colocaria, caso fosse necessário, ele colocaria algumas extensões pagas, outras coisas do tipo. A última versão dele é a versão 3.01 de 2012. Foi a última versão que saiu do Symfony. Já tá virando rap também. Tá quase lá. Ele foi obrigatório na IBM durante um tempo. Cara, só você falou do meia dúzia de 10 centavos, só tem um Lotus Smart Center, uma toolbar para acesso rápido ao calendário, favoritos e programas. Deus me livre e me guarde essa porcaria na tela. Lotus Fast Site, software para criação de sites, arquivos com extensão HTML, ou seja, era um Microsoft Publisher, pior do que o Microsoft Publisher, se é que isso é possível. E tinha ainda o Lotus ScreenCam, que era um software para captura de tela, para criação de tutoriais em vídeo, num formato aqui SM, Wave, era meia dúzia de 10 centavos que vinha junto com ele. A última versão do Lotus Smart Suite é de 2008, a versão 9.8.6. Fazendo minhas as palavras do Juan, chega de falar de DOS, vamos passar para os Mac, né? Sim, e estamos passando para os Macs e não para os Apple II, porque não chegou a haver software de apresentação para Apple II, porque o integrado, né, que continha o software de apresentação, o Apple Works, existia para Apple II, mas não tinha opção de software de apresentação. E nem a versão GS, o Apple Works GS. E nem o Apple Works, quando ele era ClarisWorks, na verdade o Apple Works até a versão 5 não tinha programa de apresentação. Só a versão 6, que foi lançada em 2000, chegou a ter um. Ela teve vida curtíssima, porque ela foi descontinuada em 2007. Sim, o iWork que tem que é a suíte oficial hoje em dia. Para software de Mac, eu sou totalmente Glória Pires, tá? Não sou capaz de opinar. Vou te avisar um negócio, hein? Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Estamos ouvindo Retrópolis e eu sou Augusto Campos, do site BR Linux.